Boa noite. Você que não me conhece, eu sou Geraldo, sou pastor aqui do Ministério Restauração e Vida de Marília. E hoje eu tenho a honra, e a alegria de trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida. E eu tenho certeza que ela vai fazer diferença. Sabe por quê? Não é a minha palavra, não é a palavra de um ser humano. Não é um ser humano que está trazendo, mas é a palavra de Deus para a sua vida. E eu quero começar perguntando para você uma coisa. Você sabia que Jesus está vivo? Sabia ou não? Você acredita nisso? Que Jesus está vivo? Antes de trazer a palavra, eu vou dar um pequeno testemunho da minha vida. Quando, em 1983, anunciaram o Evangelho para mim, de tudo que foi falado, foi o que mais ficou ecoando no meu coração, que Jesus estava vivo. E talvez você diga assim, mas a gente vê nos filmes, está na Bíblia, mas aquilo tomou uma revelação tão grande dentro de mim, que Ele estava vivo e que eu podia ter acesso a Ele. Aquele Jesus da Bíblia, que fez milagre, ressuscitou morto, morreu pelos meus pecados, Ele está acessível, eu podia me relacionar com o Filho de Deus e com o próprio Deus. Já pensou nisso? Você já imaginou que se Jesus é uma pessoa e Ele está vivo, você pode se relacionar com Ele, você pode conhecê-lo, você pode descobrir o que Ele quer, o que Ele pensa para a sua vida? E isso mudou a minha história. Eu comecei a entender, no decorrer da minha história com Deus, de que Jesus estava de fato vivo e que eu podia me relacionar com Ele, que eu podia conversar com Ele, podia aprender lendo a Bíblia, orando, que Ele podia falar comigo e eu poderia ouvi-lo. Isso foi algo tremendo. Mas qual é o risco? O risco, muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, a gente esquece essas coisas. E parece que Jesus apenas tem ouvido para ouvir os nossos pedidos, para ouvir as nossas lamentações, para pedir para Ele para a gente ser abençoado, para Ele nos fortalecer, E a gente esquece que Ele também tem anseios para a nossa vida, que Ele também quer coisas de nós, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para servi-lo. E a gente tem que ter essa sensibilidade de não se relacionar com Jesus e Ele ter só ouvidos, mas a gente também ter ouvidos para Ele. Bem, isso foi a minha descoberta, foi o que mais me impressionou quando pregaram o Evangelho para mim. Mas eu queria hoje conversar com você sobre da Bíblia, mas algumas coisas, com essa pessoa, embora a Bíblia não fale dessa pessoa nesse tempo em que eu vou falar agora, ela vai falar um pouquinho mais depois, mas com certeza ele foi uma pessoa que participou, que viu isso, Bem, Jesus, os evangelhos contam no finalzinho que Jesus morreu e ressuscitou. O livro de Atos dos Apóstolos conta no primeiro capítulo que Jesus ressuscitou e Ele foi aos céus. E Ele deixou aqui uma igreja. O fundador da igreja é Jesus Cristo. Foi Ele que fundou a igreja. E Ele deixou aqui homens encarregados de continuar o que Ele fez. Eles só não poderiam ir para a cruz para morrer pelos pecados das pessoas. Quanto ao mais, Jesus deu autoridade para eles fazerem todas as coisas que Ele fez. E aí eles começaram, antes de fazer tudo isso, eles receberam até que do alto eles fossem revestidos de poder para poder serem testemunhas. Então eu quero dizer uma coisa para você já. Para você ser testemunha de Jesus, você tem que receber esse poder. Você não pode simplesmente dizer, da agora por diante você é uma testemunha de Jesus. Se você não receber esse poder, essa autoridade de Jesus para testemunhar, você não pode. Você vai talvez falar coisas certas, mas sem a graça, sem a vida, sem o poder. É preciso receber uma capacitação de Jesus para testemunhar deles. E lá, no dia de Pentecostes, eles receberam, veio do alto
né, um som, né, aconteceram coisas maravilhosas, línguas de fogo espalhadas na cabeça das pessoas que estavam ali, e houve uma ação sobrenatural. E quando isso tudo terminou, eles lembraram também que Jesus tinha dito que era para eles pregar o Evangelho ali em Jerusalém, na Judéia, era ali perto, em Samaria e até os confins da terra. E aí o que acontece? Quando eles recebem esse poder, a primeira coisa que acontece é Pedro levanta com testemunho, com poder, e começa a anunciar Jesus pelas Escrituras. Lembrando você que a Bíblia deles não é igual à nossa, era a Bíblia do Velho Testamento. Ainda não tinha sido escrito o Evangelho, cartas de Paulo, nada disso, Apocalipse. Eles tinham o Velho Testamento. E o Pedro começa a trazer a história e anuncia Jesus. E quando ele termina de anunciar Jesus, ele convoca as pessoas para aceitarem Jesus. E aí mais ou menos 5.000 pessoas se convertem num dia, numa pregação só. Olha que poder, tá vendo como é que ele recebeu a autoridade? E esse era o testemunho de que Jesus os tinha capacitado para isso. E dali por diante começam então os apóstolos a saírem, né, a orarem, buscarem a Deus, e eles começam a testemunhar com poder, com sinais. Em Jerusalém começa uma porção de gente a se converter, e isso acaba por perturbar os líderes judeus, que começaram a ver que muitos dos judeus ali estavam se convertendo a Jesus, e eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles não acreditavam que ele tinha ressuscitado, né? E eles então já tinham sido proibidos de pregar o Evangelho, e eles foram chamados, né, lá num lugar lá chamado Sinédrio, lá, para conversar com os líderes do porquê que eles não tinham obedecido, né? E aí eles disseram assim: olha, mais importa agradar a Deus do que aos homens. E aí um deles, né, pediu para eles se retirarem assim, ficarem num canto, chamado Gamaliel. Ele falou assim para os outros amigos, falou: gente, vou traduzindo a linguagem de hoje, rapaziada, é o seguinte, lembra de outros líderes que se levantaram aí, e de religiões, e não deu em nada, era fogo de palha. Então, se essa história de Jesus aí for fogo de palha, vai acabar como os outros. Mas se isso vier de Deus, a gente pode se encontrar lutando contra o próprio Deus. E aí, por causa desse conselho, eles liberaram os apóstolos. E eles continuaram a pregar o Evangelho. Só que o que aconteceu? Deus levantou um homem chamado Estevão. E esse Estevão, assim como Pedro, também pregou com ousadia, com poder. E aí o que aconteceu? O povo ficou com raiva dele e quis matá-lo. E ele foi morto. E depois que o Estevão foi morto, eles lançaram a perseguição lá em Jerusalém, que já tinha mais de 5.000 convertidos, porque eles foram pregando o Evangelho. E aquelas pessoas, né, a Bíblia diz que só ficou em Jerusalém os apóstolos. Mais de 5.000 pessoas saíram pelas cidades da Judéia, de Samaria, para aí, os confins da terra vai chegar. E foi se cumprir o Evangelho que Jesus falou: olha, vocês vão pregar o Evangelho a partir de Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem iria imaginar que o Evangelho ia sair de Jerusalém através de uma perseguição, onde as pessoas tiveram que largar suas casas, largar os cultos, ficar sem se reunir, viver debaixo de uma pressão? Não parece com os dias de hoje, né? Que a gente está vivendo sob pressão, não pode se reunir. E sabe o que eu quero dizer para você? O Evangelho nunca foi tão anunciado como está sendo agora. Igrejas do mundo inteiro estão fazendo lives anunciando Jesus. Pessoas que nunca imaginaram que iriam ser ouvidas por gente de outros países, por centenas de pessoas, estão sendo ouvidas, porque o Evangelho está sendo pregado. Eles saíram, ficaram só os apóstolos. E sabe o que é que aconteceu? A partir desse momento eu vou começar a falar da pessoa que eu quero falar. Havia um homem chamado Saulo, e ele, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele consentia com a morte do Estevão. Mas ele não ficou satisfeito. Ele foi aos líderes lá do Sinédrio e falou: eu quero ir a Damasco com a carta de vocês, para eu ir prender todos os judeus que se converteram a esse Jesus que eles dizem que ressuscitou, e trazer eles presos
para eles serem condenados. O interessante é que antes, né, de eu contar a história um pouquinho dele, eu quero dizer para você quem é este Saulo. E por que eu estou contando tudo isso? O contexto que a Bíblia fala que ele surge, não fala que ele se encontrou com Jesus, mas ele provavelmente estava em Jerusalém. Ele viu tudo aquilo, ele nunca acreditou naquilo, a gente vai ver pela história dele, mas chegou um ponto em que ele não aguentava mais e achou que aquilo que estava sendo falado sobre Jesus era algo maligno, era algo ruim. Ele tinha que destruir aquilo. Ele, diante de Deus, ele era sincero, mas ele era enganado. Sabia que isso pode estar acontecendo com você? Você pode estar sinceramente, né, diante de Deus, com o coração assim, correto, querendo agradar a Deus, mas você está enganado na sua postura, na sua fé, nas suas atitudes. E Deus conhecia o coração do Paulo. Deus sabia que ele fazia aquilo, não era para aparecer, não era por partido político, não era para ganhar dinheiro, nem notoriedade. Ele fazia aquilo porque ele acreditava que seguir a Jesus era fazer com que as pessoas se desviassem do caminho de Deus. E olha só, eu vou dizer para você o que o próprio Paulo um dia falou sobre eles. Preste atenção, tá em Filipenses 3, versos 5 e 6. Ele falou: circuncidado no 8º dia de vida. Todo judeu que era judeu de verdade pegava o filho, né, um menino, no 8º dia, pegava o pênis dele e cortava o freiozinho, a pelezinha do freio do pênis do menino, e isso era como um sinal de aliança, de que aquela criança era consagrada ao Senhor, né, ao Senhor Deus, e que aquela família tinha aliança com Deus. Então ele era consagrado, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, era uma das 12 tribos de Israel, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Fariseu era dos grupos dos judeus o mais radical possível, tá? Não quer dizer que eles eram ruins, mas eram mais radicais. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele procurava cumprir a lei de Moisés certinho na risca. Em outra ocasião ele falou assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, que é uma província romana da Ásia Menor, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Sabe quem é o Gamaliel? Aquele homem que chamou aqueles homens lá no Sinédrio e falou: olha, se isso aí for mais uma religião doida, vai acabar. Senão, se for de Deus, a gente vai se encontrar brigando com Deus. Então, ele foi instruído por esse Gamaliel. Mas olha que interessante, o Gamaliel se mostrou ser mais misericordioso do que o Paulo. O Paulo não tolerou isso e perseguiu os cristãos, né? Na lei, ele falou assim, rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo, só um pouquinho, tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Bem, esse era o Paulo. Você já imaginou uma pessoa que persegue os cristãos, que manda prender os cristãos, que o instrutor dele não teve esse punho tão forte, mas ele teve, de tão zeloso que ele tinha com Deus? Eu quero chamar a atenção sua, porque é o seguinte: você às vezes, é isso, você é tão zeloso por Deus, você ama tanto a Deus, mas você pode estar errado, enganado. E esse homem, por ter o coração em Deus, ainda que enganado, Deus não deixou ele permanecer no engano. O que aconteceu? O Paulo pegou a cartinha lá dos sacerdotes, chamou uns homens e foi para Damasco. No meio do caminho, mais ou menos ao meio-dia, a Bíblia diz, uma luz forte veio do céu, que cegou o Paulo. E uma voz falou com ele assim: Saulo, Saulo,
por que você me persegue? Ué, mas o Saulo... Olha que coisa interessante. Quando Jesus deixou a igreja aqui, a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, de sua noiva. Todo mundo que persegue a igreja de Cristo, persegue o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um com a igreja. Você que já aceitou Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, você é um com Ele. O que fazem contra você, fazem contra o Senhor. O que fazem a teu favor, fazem a favor do Senhor. E então o Saulo responde: quem és tu, Senhor? Ele escuta aquela voz, ele não está identificando, né, que é Jesus, né? Ele, talvez por respeito, pelo tom de voz, ele chama Senhor, né? Ou ele talvez achou que era o próprio Deus falando com ele. E aí Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem você persegue. Olha que coisa, né? Eu sou Jesus, sabe, aquele que você não acredita. Ele não falou isso, eu estou interpretando, né? Como isso deve ter chegado. Aquele a quem você não acredita, a quem você tem perseguido, sou eu que estou falando com você. E aí começa uma coisa interessante. Ele fala assim: olha, você vai ser levado para Damasco, lá vão te instruir o que você deve fazer. E aí diz que os homens que estavam com ele viram a luz, escutaram a voz, mas não sabiam o que a voz disse para o Saulo, né? E aí levaram ele cego até Damasco. Você imagina o que esses homens devem ter pensado, o que estava acontecendo? E a Bíblia diz que o Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. E eu me pergunto, o que será que ficou na cabeça do Saulo, né, nesses 3 dias? Será que ele ficou lembrando de todas as pessoas que ele prendeu, de todas as pessoas que ele ajudou a matar, que ele incentivou a matar, como Estevão, mulheres, homens, ele estava indo lá? Eu acho que foram 3 dias em que Deus, além de ministrar para ele o perdão dos pecados dele, o perdão dessas atitudes, Deus foi convencendo ele do amor. Você sabe o que me chama a atenção quando eu vejo a história de Paulo? É que quando Jesus aparece para o Paulo e fala para ele ir para Damasco, que ele vai ser orientado o que ele deve fazer, a gente não vê Jesus condenando ele pelo que ele fez. A gente não vê Jesus apontando o dedo, dizendo: olha, você eu sou muito bonzinho, que eu vou te salvar. Não, Jesus não fala isso não. Jesus não joga na cara dele todo o erro que ele tinha. E aí o que acontece? Ele vai, fica lá, é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, né? Deus fala com ele, né, sobre esses 3 dias, provavelmente para ele se arrepender, para ele receber o perdão, para ele se perdoar, né? E aí, enquanto ele estava lá orando, Deus vai e fala com um chamado, né, que morava lá naquela cidade de Damasco, e falou: Paulo que estava orando. Eu quero que você vá lá, ele está cego. Você vai orar por ele, vai impor as mãos sobre ele, ele vai enxergar, e aí você vai orar por ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e depois ele vai se batizar, tá? E aí o Ananias falou: Senhor, esse não é o homem que todo mundo está dizendo aí, que veio de Jerusalém para prender nós cristãos? E aí o Senhor Jesus fala para ele: não, ele é meu instrumento, pode ir lá tranquilo, em paz, ele não vai te fazer mal. E o Ananias vai, e Deus ainda Jesus falou para ele: olha, ele tá tendo uma visão de que você está indo aí para orar por ele. E aí ele vai lá e ora pelo Paulo. Chega: irmão Paulo, né, o Senhor me mandou aqui, eu vou orar por você. E aí ele ora, aí diz a Bíblia que cai como que umas escamas dos olhos do Paulo. E aí o Paulo começa a enxergar, ele impõe as mãos sobre o Paulo, ele fica cheio do Espírito Santo, e aí o Ananias fala: Paulo, o que você está esperando? Vamos batizar, meu amigo. Tem muita coisa, sabe? Porque o Senhor falou que vai ensinar você, né, a amar tanto a Ele, que você vai sofrer muito pelo Evangelho. Você vai gerar muitas vidas, coisas tremendas vão acontecer, coisas super gratificantes, coisas fáceis, né? Mas você vai aprender a amar o Senhor, mas você vai sofrer muito por isso também.
E aí o Paulo então come, bebe, se batiza, é batizado, e aí ele vai para Damasco, começa a andar com os cristãos, e aí ele começa a pregar com tanta ousadia, que aí começam a perseguir o Saulo. E aí ele sai escondido de Damasco e vai para onde? Para Jerusalém. Presta atenção, ele volta para a cidade da qual ele tinha saído para pegar o documento, para ir para Damasco prender os cristãos, e agora ele volta para Jerusalém. E ele começa a pregar. Sabe o que acontece? Os cristãos, fogem dele, com medo. E se sair um golpe? E se esse cara é um artista, está se fazendo de cristão, pregando a Bíblia para descobrir quem a gente é, para depois aprisionar? Era difícil para eles acreditarem que o homem que tinha saído outro dia daquela cidade para ir lá para Damasco para prender eles, tinha voltado convertido. Você acreditaria? Eu acho que não. Se Deus não falasse comigo, eu também acho que não ia acreditar, não. É uma mudança muito radical, não é? E aí, o que acontece? O Barnabé, que é um discípulo de Jesus também, vai e fala com os apóstolos, conta o que aconteceu, leva o Paulo lá, conta o que aconteceu com ele naquele encontro, e aí o que acontece? Os apóstolos começam então a respaldar o Paulo, a sair com ele na rua, mostrar que eles estavam apoiando o Saulo, né? E aí o Saulo começa junto com os apóstolos a pregar com ousadia. Sabe o que acontece? Começam a perseguir o Saulo, começam a querer desejar que ele morra. Aí um dia o Saulo está orando, buscando a Deus, e Deus fala com ele: Saulo, você vai ter que sair daí, porque o povo não vai acreditar em você. E ele fala: Senhor, eu imagino, porque quando o Estevão estava para morrer, eu estava ali consentindo, eu persegui muitos cristãos aí do caminho, né? E eles realmente, né, tá tendo muita dificuldade, estão querendo me matar. E aí levam o Paulo para Tarso. Eu vou dar uma parada aqui, um pouco na história. Eu vou só antecipar, porque se eu for contar a história dele toda, vai até Jesus voltar. Mas o que acontece? O Saulo daí por diante, ele é treinado por Deus, ele depois fica com Barnabé e com outros discípulos, e ele vai pregando na Ásia Menor, e naquele tempo o mundo não era conhecido como hoje, todos os países que tem. E aonde o Paulo pôde levar o evangelho fora de Jerusalém, fora de Judeia, fora da Samaria, ele levou. Naquele tempo, até onde ele levou, podia ser conhecido como os confins da terra. Aquela palavra de Jesus começou com os apóstolos lá em Jerusalém. Depois houve a dispersão, as pessoas os cristãos levaram o evangelho pelas cidades, e depois um apóstolo, que era um homem perseguidor, do evangelho, começa a divulgar, e provavelmente foi o maior divulgador da sua época do evangelho. Foi preso, né? Foi para Roma, ficou preso lá durante 2 anos, né? Pregando o evangelho numa casa que ele alugou. E eu quero dizer com isso, o que eu quero dizer com tudo isso? O que mudou a cabeça do Saulo? Não foi dinheiro, não foi mulher, não foi prestígio, não foi política, não foi fama. Ele teve um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que eu perguntei para você se você acreditava que Jesus estava vivo. Porque aquele Jesus que foi perseguido e depois foi morto, começaram a perseguir a noiva dele, o corpo dele, que é a igreja. Perseguiram Estevão, mataram Estevão, perseguiram Paulo, prenderam Paulo. Todos os apóstolos foram martirizados, foram perseguidos e mortos, como foi com o Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer para você é que o que mudou a vida do Saulo foi o encontro com Jesus. Foi impactante, mudou a maneira dele pensar, dele sentir, dele agir, dele reagir, dele ver o mundo, dele se ver, dele ver a Deus, dele ver as pessoas. E eu quero dizer para você que nós estamos numa situação do mundo que você precisa ser impactado com esse Jesus.
Você precisa ser impactado com esse Jesus que ressuscitou o terceiro dia, porque Ele está vivo hoje. Hoje, em junho de 2020, em meio à pandemia, Jesus vive. E Ele quer encontrar você. Ele quer encontrar você. E sabe o que Ele quer fazer com você? Eu me emociono, porque Ele quer tirar as escamas dos seus olhos, como tirou daquele homem. Talvez você fale mal dos cristãos porque você viu o testemunho ruim deles. Talvez você persiga os cristãos, você deboche dos cristãos por inocência, por ignorância. Talvez você seja sincero diante de Deus. E sabe o que Deus está querendo fazer? Mandar Jesus encontrar com você, como fez com Paulo, porque Ele conhece o seu coração. Mas talvez você diga: não, eu não persigo os cristãos, eu não faço nada disso, né? Eu só tenho a vida totalmente errada. Eu já matei, eu já roubei, eu já trafiquei, eu já fiz mal para crianças, eu já fiz mal para casamento, destruí lares. Eu quero dizer para você que esse Jesus que se encontrou com Paulo, um dia se encontrou com uma mulher adúltera. E quando ele encontrou com ela e viu nela um coração arrependido ao se encontrar com ele, ele não jogou os pecados na cara dela. Ele falou: vai e não peques mais. Não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa o quão mal você foi, seja por ignorância ou até consciente, se você hoje se encontrar com Jesus e se arrepender dessa vida, você vai ser perdoado. Você sabe o que é ser perdoado por Deus? Sabe o que é ser sua conta, que era contrária para a eternidade? Que por mais boas coisas que você fizesse, por mais boas ações que você a partir de hoje fizesse, para cobrir tudo que você fez de errado no passado, não ia cobrir. O preço por esses seus pecados já foi pago. Olha que coisa maravilhosa! Você não tem que pagar pelos seus pecados. Aí você fala: mas eu pago pelos meus pecados. Não, você sofre consequências do seu pecado. Você sofre consequências, mas o preço por eles já foi pago. Você, se acreditar que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo como ser humano, para falar na linguagem do ser humano, o reino de Deus, a linguagem de Deus, e que assumiu o seu lugar na cruz, e que Deus lá do céu via e dizia: olha, eu aceito isso, eu fico satisfeito com esse sacrifício. Aquele que acreditar no meu Filho será perdoado de todos os pecados, e ainda vou dar a ele a vida eterna. E aqui eu quero me deter um pouquinho na vida eterna. Eu quero dizer para você que você pode ter uma vida super bacana. Talvez você um dia você pode dizer: olha, eu nem sei o que é pandemia, isso nem chegou perto de mim, nem chegou perto da minha família, eu vivo bem, não perdi emprego, não perdi nada, passou tudo isso, e eu estou bem, eu já estou velhinho. Mas a pergunta é: quando você fechar os olhos, quando você não vê mais a luz do dia, aonde você vai passar a sua eternidade? A eternidade de vida só em Jesus. Ele é a vida se manifestou nele, por meio dele. Hoje eu posso dizer: eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou um cristão, filho de Deus, que acredito na Bíblia. Eu não prego a minha religião, eu prego o que está escrito na Bíblia. E porque eu acredito na Bíblia, eu estou falando para você: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. É Ele quem disse isso. Se você me achar radical, é Jesus quem está falando. Só estou sendo um papagaio, eu não estou inventando nada. Eu só quero dizer para você que esse Jesus ama tanto você, que Ele não quer só que você tenha uma vida boa aqui, Ele quer que você passe a eternidade com Ele, com tanto que Ele ama você. Ele deu a vida para que você pudesse ter a vida dele, e você pudesse passar a eternidade com Ele. Esses anos aqui na Terra são pequenininhos comparados com a eternidade. Um dia toda lágrima será enxugada, toda dor passará, todo esse mundo vai passar. A Bíblia diz: serão feitos novos céus e nova terra, onde nós habitaremos para todo sempre com o Senhor.
E eu gostaria muito de encontrar você lá. Sabe por que eu estou falando isso? Porque em todos os lugares hoje estão falando, Jesus está para voltar. E eu não sei, eu não tenho uma palavra de Deus que ele vai voltar esse ano, o ano que vem. Dizem, né, que a cada 100 anos acontece uma coisa dessa, né? Teve a peste negra, teve outras pestes aí que aconteceram, né? E foi de 100 em 100 anos e chegou a nossa vez. E provavelmente naquele tempo também disseram que Jesus ia voltar. Mas só que agora em 2020 tem outras coisas que aconteceram, que não aconteceram naqueles anos, naquelas circunstâncias, e que estão apontando para a volta dele. E sabe de uma coisa? Olha o que acontece, a Bíblia fala, lá em Lucas, né, que enquanto Jesus estava conversando com eles, e eles perguntando algumas coisas para Jesus, né, Jesus começa a subir, e eles ficam olhando, até que eles não veem mais Jesus. E aí aparece 2 anjos vindo do céu e fala para aqueles homens: homens galileus, por que vocês estão espantados olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir também virá das nuvens. Olha só, eu aconselho você a todo dia, quando acordar, dar uma olhadinha para o céu, porque pode ser que você já esteja vendo os dedinhos de Jesus, você já esteja vendo o pezinho de Jesus chegando. E quando ele chegar, ele vai ordenar tudo que está desordenado, né? E eu quero que você conheça esse Jesus que está vivo, que um dia foi lá numa praça, através de 2 homens, de 2 jovens, me convencer do Evangelho. Eu era um debochador de crente, eu debochava crente, eu achava que crente era um povo que tinha morrido e não sabia, um povo ultrapassado. Mas eu quero dizer para você, hoje eu sou um pastor. Quem mudou a minha cabeça? Quem me deu a esperança da vida eterna? Foi esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que está vivo e se manifesta através desses cristãos imperfeitos ainda. E você deve conhecer muito cristão ainda imperfeito que pisa na bola. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos em processo de transformação. Jesus nunca teve pecado, nunca precisou ser transformado. Mas eu e você precisamos. Eu queria muito que hoje você pudesse ser impactado com a vida desse Jesus, que você fosse impactado e se encontrasse com esse Jesus que ressuscitou ao 3º dia e está vivo, está aqui nesse lugar, está aí onde você está. Ele está falando através de mim. Eu sou só um canal, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou perfeito, mas Ele está aqui se auto-anunciando a você que está me ouvindo, para resgatar você para a eternidade, para te dar uma visão diferente, para mudar, tirar a sua escama dos seus olhos, para ministrar ao seu coração perdão, amor, paz, esperança, cura, alegria, uma nova oportunidade, uma nova vida, onde todo mundo está falando de morte, você pode ressurgir, vivo, cheio do Espírito Santo, e quer mais? Ser um semeador de vida. Porque essa palavra que chegou ao Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, que chegou a mim, e chegou a tantos cristãos, e chegou a você, você pode semeá-la. E outros virem a se encontrar com Jesus. E assim, a igreja do Senhor vai tomando toda a terra. A glória do Senhor vai se espalhando como as águas cobrem o mar, através da igreja. Então eu queria hoje deixar com você que eu e você precisamos ser impactados. Eu fui impactado no passado, mas eu preciso continuar sendo impactado com esse Jesus que ressuscitou. Eu tenho acesso a Deus através dele. Eu posso conversar com Deus, eu posso conhecer a mente de Deus por eu ter crido no Evangelho. E você? Será que Jesus é só um Jesus histórico? Será que esse Jesus ficou só no passado, ficou só no filme, ficou só numa leitura bíblica? Ele está vivo. Isso eu quero que você entenda. E hoje, quando terminar o culto, se você não tiver feito essa oração no final que eu vou fazer com você, eu te desafio a invocar esse Jesus, a dizer: Jesus de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, que foi pregado nessa noite, que foi trazido para mim, eu quero me encontrar com você. Querido, se o seu coração for sincero como o meu foi no passado, Jesus vai falar com você, porque Jesus falou comigo quando eu invoquei Ele.
Quando eu disse para ele, olha, se você estiver mentindo, Deus, se você estiver deixando eu estar sendo enrolado por uma seita, por uma coisa maluca, né? E o Senhor sabendo que eu estou sendo sincero, o Senhor não me impedir, como é que eu vou chamar você de Deus e Pai? E eu estou aqui até hoje, porque o que pregaram para mim não foi uma seita maluca, foi Jesus de Nazaré ressuscitado, está sentado à destra de Deus, governando, reinando sobre nós. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você, porque algo tremendo pode estar acontecendo nesse exato momento. Você pode estar se encontrando com Jesus, nascendo de novo, vivendo para Ele, e uma nova história começa a ser escrita para a eternidade. Pai, eu tomo o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, o nome poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. É em nome deste Jesus de Nazaré, que andou na Judéia, que andou na Galileia, andou por Jerusalém, Senhor, e depois foi andando por todo o mundo, onde ele estava sendo anunciado, Senhor. Senhor, o Senhor impactou a vida do Paulo, impactou a minha vida, impactou a vida de tantos, e eu peço que o Senhor impacte a vida dessas pessoas que estão ouvindo agora. Ah, Senhor, que o Senhor venha pelo Teu Espírito a convencer de toda a verdade, de toda a justiça, de todo juízo. Senhor, que as pessoas possam, Senhor, te cair as escamas dos olhos e elas poderem ver o Senhor tremendamente como o Senhor é. O Senhor ressuscitado, vivo, exaltado, glorificado. O Senhor continua curando, libertando, batizando com Teu Espírito, capacitando para ser testemunha. Ah, Senhor, enchendo as pessoas do Teu Espírito, Senhor. Venha, ó Senhor Jesus. Vem se encontrar com os perdidos, vem enxugar as lágrimas, vem consolar, vem mostrar o Teu imenso amor e Teu imenso poder. Perdoa os pecados daqueles que estão se aproximando do Senhor, daqueles que estão se atrevendo a orar ao Senhor, que estão buscando ao Senhor. Vem, Senhor, e cura-os, liberta-os, Senhor, muda a história deles e coloca eles na eternidade contigo e com todos aqueles, Senhor, que um dia nos encontraremos na glória com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer para você que esse encontro com Jesus não é só hoje, em uma emoção que você possa ter. Você pode chorar, você pode se ajoelhar, você pode ter um encontro emocional. As emoções fazem parte do nosso ser, mas eu estou falando de mudança de vida, de mudança de mente, para que você possa continuar no encontro com Jesus, permanecer com Ele, andando com Ele, ouvindo a Ele, comungando com Ele, deixando o amor dele penetrar no seu coração. Então o convite é para se encontrar e permanecer na presença dele. Amém?